alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 65 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? A importância do quê? Do cultivo e consumo de alimentos orgânicos para a saúde e o meio ambiente. É o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, conhecer algumas das etapas pelas quais os alimentos passam até serem consumidos, compreender a importância do campo e da cidade para o processo de produção de alimentos e diferenciar as etapas do que? Do agronegócio. E para nossa rotina de estudos, você vai precisar de uma folha de sulfite, do seu caderno de ciências e os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. E não se esqueça, qual é a nossa regrinha? A folha de sulfite anexa no caderno depois, ok? Combinado? Então já deixa tudo pronto, tudo separado para quê? Para que assim que acabar a nossa videoaula, mãos à obra. A produção dos alimentos. Olha só, o que a gente consegue observar nessa imagem? Um homem, que mais? Plantas, que mais que ele está carregando ali? Né? Uma ferramenta do quê? Para o plantio, para a agricultura, para a produção de alimentos, né? Então aqui a gente consegue observar o quê? Um agricultor, isso mesmo. Então nesta aula nós vamos estudar sobre o quê? Sobre a produção de alimentos, né? Então a maioria do quê? Dos alimentos que a gente consome vem da onde? Do campo, isso mesmo. Pois é, e lá estão o quê? As plantações e as criações dos animais. Então, os alimentos de qualidade são muito importantes para quê? Para a nossa saúde, né? Lembram que a gente já viu em algumas aulas anteriores aquele ingrediente secreto que a gente falou sobre os alimentos industrializados, né? Que às vezes o que acontece? Tem muita coisa que a gente nem sabe o que está lá dentro, que tem coisas, né, químicas lá e tudo que eles fazem para quê? Para conservar mais aquele alimento. É ruim, né? É perigoso também, né? Consequência, a gente pensa, ah, não, mas o que tem? Hoje eu comi isso, hoje eu comi aquilo. Né? De imediato, às vezes não vem, né? Vai acarretar o quê? Lá para frente ao longo dos anos, certo? Mas aqui, então, quando a gente puder, qual que é a melhor opção? Ingerir o quê? Alimentos saudáveis, naturais, vindos direto da onde? Dos campos, das fazendas, isso mesmo. Então, olha só, a produção do campo. Para que haja a produção de alimentos no campo, né, na agricultura, é necessário que hajam condições para que o alimento chegue aonde? Nas nossas mesas. E quais são essas condições? Uma delas é o preparo da terra, né? Tem que preparar a terra. Que mais? O plantio, a água. Então, tudo isso é necessário, né? Então, eu não consigo plantar. Então, imagina lá, tem um campo lindo, maravilhoso, tem grama. Será que eu consigo plantar em cima da grama? Não, né? O que eu vou ter que fazer? Vai lá com a enxada, né? Ou depende, né? Se for um campo muito grande, né? Existe o quê? Os tratores que fazem o trabalho também, né? Mas primeiro tem que fazer o quê? Preparar a terra, né? Vira a terra para um lado, vira para o outro, vai, mexe, né? Para fazer todo o preparo. Depois, vou lá, né? Deixando os espacinhos e plantando. No caso da agricultura maior, né? Dos campos, vai fazer o quê? Também tem máquinas que plantam, né? Tem os tratores lá que vão fazendo e vão despejando, certo? E depois, o que é necessário? A água, né? Sistemas de irrigação, né? Ah, eu tenho em casa um pedaço pequeno, então, né? Dá para ir com o quê? Com o próprio
regador, né? Mas tem lugares então que é feito o quê? Sistemas de irrigação. Por quê? Porque não dá para esperar somente a água da chuva, né? Que mais? A luz e o calor do sol, então também são necessários, né? Para que haja vida é necessário o quê? De luz, né? As plantas, os animais, eles não vão viver, né, na escuridão, então é necessário a luz e o calor do sol. O que mais? Depois, qual é a condição? Da colheita, tá, né? O agricultor tem lá, plantou, deu tudo certo, né? A planta cresceu, bonita, né? Nenhum bicho comeu, nenhuma praga, não aconteceu nada, né? Porque, ó, tem esses poréns que podem ocorrer também. Daí ele colheu toda essa produção. Tá, e agora o que ele faz? Ele colhe, coloca lá num galpão ou numa parte lá na casa dele. Ah, eu que plantei, eu que preparei a terra, eu que plantei, eu que molhei, né? Veio a luz e o sol, agora eu colhi, é meu? Ele poderia pensar assim? Poderia, né? Mas essa não é a razão pela qual ele plantou, né? Ele plantou para quê? Para poder vender, né? Então ele pode só colher? Não, né? Depois ele tem que fazer o quê? Pensar no transporte dessa produção, né? Dessa colheita que ele teve. Então olha quantas etapas, né? Vai indo, né? Passo a passo, para poder chegar onde? Na nossa mesa, né? Para que a gente possa o quê? Comprar e consumir. Então, olha só, o agronegócio. O que é um agronegócio? O agronegócio envolve todos os setores envolvidos no quê? Na produção de alimentos, desde a agricultura, né? Da agricultura, da pecuária, que nós já vimos, já falamos sobre a pecuária, do extrativismo, da indústria e até aqueles que consomem o alimento. Então, o agronegócio pode ser dividido por 3 etapas: os produtores rurais, os fornecedores de insumos rurais e o processamento, né, distribuição e venda, que é depois de quando está pronto, né, que vai ser processado, distribuído e vendido. Certo? Então, os produtores rurais são o quê? São os donos de propriedades rurais, né? Pequenas, médias e até grandes, onde a atividade de produção rural, como a agricultura, que é o quê? O plantio, e a pecuária, lembram que era do gado, né? Que é produzido para venda, né? Ou para produção de leite, queijo, enfim, é desenvolvida. Já os fornecedores de insumos rurais são aqueles que fornecem o quê? As máquinas, as sementes, os agrotóxicos, os fertilizantes, entre outros produtos necessários para quê? Para o trabalho do produtor rural, ok? E o processamento, a distribuição e a venda nada mais é do que os frigoríficos, as distribuidoras de alimentos, as indústrias, né, que vão lá preparar os alimentos dos produtores rurais, os supermercados e por aí vai. Então viram que, ó, um depende do outro, né? Então é um ciclo, certo? Né? Então olha só, então a gente pode observar aqui nessa imagem, né, ó, as produções rurais. Então, o que a gente consegue observar ali, né? Que toda a nossa alimentação vem do quê? Da área rural. Mesmo elas sendo, às vezes, industrializadas, né? Se eu pensar assim, num pacote de biscoito, de bolacha, eu pensar em alguma coisa pronta ali, industrializada, né? Que não é legal, né? Que o mais saudável é o quê? Ter uma alimentação saudável. Claro, às vezes a gente come, né? E não, também não é errado, né? Ninguém vai julgar ninguém. Mas o que a gente pode observar? Que mesmo o alimento sendo industrializado ali, embaladinho, né? Como a prof estava falando do exemplo do pacote de bolacha, ele necessitou do quê? Além do ingrediente secreto, que são aqueles que a gente já falou, né? Que não deve.
o que que precisou? Por exemplo, do trigo, né, que é plantado na agricultura, do açúcar, o óleo, enfim, do sal, né? Então precisou do quê? De diversos ingredientes que são encontrados aonde? Lá na agricultura, né? Então o caminho que os alimentos percorrem, então após o plantio, como nós vimos, né? E a colheita, os alimentos passam pelo quê? Por um longo caminho até chegarem aonde? Na nossa mesa. O transporte após a colheita pode ser como? Feito de caminhão, né? Carro, barco ou até mesmo de trem. E são levados para locais onde são comprados por comerciantes que vendem um alimento para nós, né? Então ali, em alguns casos, as indústrias compram, né? Em outros casos, né, os mercados, as quitandas, né, que vão vender o quê? As frutas, verduras e legumes, né, que não precisam de mais nenhum preparo. Então, além dos alimentos que estão prontos para o consumo, como as frutas e os vegetais, né, que a prof acabou de falar, o campo também produz algumas plantas que vão para as cidades para se tornarem o quê? Um produto diferente, né, para o nosso consumo ou uso. Um exemplo disso, então, que é o quê? A soja, né? O grãozinho de soja, ele é transformado, sabe no quê? No óleo. Então, ele necessita do quê? De uma transformação. Para quê? Para ele se transformar no óleo, né? O algodão também, né? A flor do algodão, que ela é transformada no quê? Em tecido. A cana de açúcar, né? Quem já tomou caldo de cana? Então, com aquela parte lá que eles fazem o caldo de cana, é o mesmo que depois vai ser o quê? Processado para fazer o açúcar. Então, da cidade para o campo, os produtos industriais, como máquinas, ferramentas, adubos, né? E várias outras coisas mais, são produzidos aonde? Nas cidades e enviados para o campo. Então, dessa forma, o campo envia alimentos para as cidades e a cidade faz o quê? Envia os equipamentos para a produção de alimentos e para a criação de animais. Então, né, um depende do quê? Dos outros, né? Nós que moramos nas cidades dependemos mais ainda do campo, né? E os alimentos da cidade, então, grande parte dos nossos alimentos é produzida ou coletada onde? No campo. Então, dessa forma, temos o quê? Uma grande variedade de alimentos. Mas muitos habitantes das cidades também o quê? Plantam alguns alimentos em hortas, mesmo que com pouca quantidade, né? Isso ajuda onde? Na alimentação saudável de várias famílias. Olha só aqui, ó, que bonitinha a horta, né, de temperinhos. Então, você não precisa ter um espaço grande, pode até mesmo morar num apartamento que você consegue ter um cantinho, né, uma horta ali, pelo menos com os temperinhos, para sua comida ficar muito mais saborosa. E vejam só, os alimentos industrializados. Então, após receberem os alimentos do campo, para serem o quê? Usados como matéria-prima, a indústria transforma alguns alimentos no quê? Em outros, né? Como, por exemplo, o tomate vira o quê? Extrato de tomate, vira molho, vira geleia. As frutas, né, podem virar suco, vitamina, refrigerante. O milho vira farinha de milho, cereal, salgadinho, né? O leite, então, ele sai lá do agricultor, né? Como, né? Quem tem a pecuária, ele sai o quê? O leite, né? Ele vai lá e vende o leite. Daí, na indústria, desculpa, eles transformam no quê? Em queijo, iogurte, requeijão, nata, manteiga, né? Uma diversidade, certo? E os restaurantes? Então, após os alimentos passarem por várias etapas, plantio, colheita e transportes, muitos alimentos vão para onde? Para os restaurantes, né? Onde são preparados, comercializados em diversos tipos de prato, né? Como é na imagem ali, a gente pode observar, né? Uma variedade gigantesca, certo? E os alimentos passam então
por muitas e muitas o quê? Mãos e etapas até chegar aonde? Na nossa mesa, né? É importante o quê? Conhecer esse processo e valorizar aqueles que plantam, né? Principalmente lá os que plantam, da onde que vem e colhem o nosso alimento, ainda onde? Ainda no campo. Então, por isso que cada etapa é o quê? É importante, né? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o quê? Sobre a importância dos alimentos orgânicos para a saúde e o meio ambiente, né? Então, por isso é muito importante a gente sempre optar pelo quê? Por alimentos orgânicos e saudáveis, né? E evitar o quê? Abrir. Então, ó, uma dica: evite abrir, né? Abra menos e descasque mais frutas e verduras, ok? Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volta o vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!